Shalom para você, muito bem-vindo. Esse é mais um programa das profecias ao vivo aqui com você pelo projeto Verdade Revelada. Damos as boas-vindas a todos que estão conectados, agradecendo aos mais de 200 mil inscritos aí que ultrapassamos, graças ao Eterno, graças a vocês que estão nos acompanhando. Mas vamos orar para que o Eterno abençoe mais um estudo relevante para os tempos em que estamos vivendo e também profético. Vamos orar. Yahweh, nosso Eterno, bendito seja o teu nome por todas as bênçãos, pela tua bondade e a tua verdade. Agora nos revele mais um panorama do futuro profético por meio das Escrituras. Pedimos as tuas bênçãos, o teu perdão e a nossa gratidão eterna a ti por todas as bênçãos que tu nos tem dado. Em nome do Messias, nosso Salvador, te agradecemos. Assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o que vai acontecer com os inimigos de Israel no fim dos tempos e o como será, né? Quem são esses inimigos? Nós vamos identificar. Queridos, primeiramente eu gostaria de colocar aqui que nós temos trabalhado pela restauração do reino de Israel, não só a restauração de um reino físico, mas também de um povo. Porque Israel é um povo. Nós estamos falando aqui de algo profético. E como povo, esse povo tem tido inimigos ao longo da história. Ele passou por diversos cativeiros. O cativeiro egípcio, cativeiro assírio, cativeiro babilônico, cativeiro medo-persa, o cativeiro grego, o cativeiro romano, o cativeiro islâmico. Nos dias de hoje, nós vamos observar quem são os inimigos de Israel. Bom, se você observar este mapa que nós colocamos aqui, você vai notar que Israel é um pequeno ponto aqui, destacado de amarelo, entre diversas nações. São muitas nações. E grandes nações, por sinal, no Oriente Médio que o cercam. Você pode observar que você tem os descendentes de Ló, na Síria, que é o antigo território do Império Assírio, né, hoje Iraque, a Síria, e que são os descendentes de Ló. E ao redor de Israel você vê Moabe, Edom e Amon, que são os povos que estão ali no entorno de Israel. Na parte oriental, onde nós temos a Jordânia, nós temos ali os descendentes de Ismael na Arábia Saudita. E eu quero com você nas profecias, identificando esses opositores. No território que Roma denominou como Filístia, nós temos antigos filisteus, inimigos de Israel, ali nessa parte mais abaixo. E agora nós vamos observar o que as profecias revelam sobre os últimos inimigos, ou como se dará a vitória final sobre esses inimigos. No Salmos 110, 1 a 3, afirma o seguinte: Disse Yahweh ao meu soberano, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo ou estrado dos teus pés. Yahweh enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva. Tu tens o orvalho da tua mocidade. Você captou uma tremenda revelação nas entrelinhas? O Messias irá dominar no meio dos seus inimigos. O reino
messiânico se dará cercado de inimigos. E interessante isso, porque muitos afirmam que o Messias reinará no céu. No céu não tem inimigo. Isso se dá numa experiência de Oriente Médio, na Terra, nas condições em que nos encontramos, mas não só isso. O Messias receberá um cetro em Sião. Se você pesquisar um pouco sobre Sião ou Zion, nós estamos se referindo ao Monte Santo, Monte do Templo em Jerusalém. Não é nenhum outro lugar geográfico. Nem no céu, nem debaixo da terra, e nenhuma outra parte da terra encontramos Tzion, ou Monte Sião, o Monte do Templo. Ele se encontra em Jerusalém, palco de conflito entre as maiores religiões do mundo. E o Messias, ele vem e reinará entre, ou dominará no meio desses inimigos. Isso é muito profundo. Observe que o profeta, o salmista, continua dizendo, no Salmos 2, verso 1 a 6, por que se amotinam os gentios, ou goim, aqueles que não são de Israel? Porque eles se juntam, eles tramam, eles conspiram, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra Yahweh e contra o seu ungido, dizendo: rompamos suas ataduras, sacudamos de nós suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. Yahweh soberano zombará deles, então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Mais uma vez, o mesmo contexto do Salmo 110 é aplicado no Salmo 2. Aqui, ele está falando que os gentios conspiram, se opõem ao Messias e ao Pai, ao Eterno, Yahweh, e eles estão querendo aqui se livrar do reino do Messias. Eles querem extirpar da terra esse território. Ou seja, eles querem atacar Israel, eles querem invadir a Terra Santa. E aqui as Escrituras revelam que o Eterno vai zombar e rir deles, da cara deles. Aqui nós temos também uma conspiração que envolve o mundo. Nós podemos aplicar seguramente a ONU, a OTAN, a todos os governos representativos das nações, né, na escala global, se unificando contra o Eterno, contra Israel nos últimos tempos. Todo o sistema de Babilônia, um falso sistema político, um falso sistema religioso, se voltando contra o Altíssimo. Em Abacuque 3, verso 3 a 6, nós temos uma outra grande revelação sobre esses inimigos que serão enfrentados na segunda vinda do Messias. Veja, o soberano veio de Temã. Onde fica Temã? No Oriente Médio. E do monte de Parã, o santo, Selá, medite. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele a peste e brasas ardentes saíam seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Quando o Messias voltar, ele vai fazer uma grande limpeza desses inimigos no caminho. Ele enfrenta os inimigos. Os evangelhos revelam que, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será vindo do Filho do Homem. Quando ele vem pelo Oriente, ele vem enfrentando os seus inimigos, um a um, os inimigos do seu povo Israel, aqueles que se voltam contra a sua aliança eterna, aqueles que renegam as Escrituras, a sua revelação escrita, dada aos profetas, dada a Moisés na Torá, dada aos discípulos, ao Messias, pelo Messias e os discípulos. Abacuque 1:9 diz: todos virão para fazer violência e seus rostos buscarão vento oriental. Outro detalhe que as Escrituras revelam, um vento oriental. Esses inimigos estão vindo do Oriente, ao Oriente de Israel. E escarnecerão dos reis
e dos príncipes farão zombaria. E eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. O Apocalipse 16:12 também fala algo parecido, que na sexta praga, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Você pode espiritualizar de qualquer forma esses textos, porém, não se aplica a nenhuma outra localização geográfica da Terra no seu Oriente Médio. E observe, aqui você tem Israel, bem pequeno, nessa porção amarela pequena, e você tem no Oriente de Israel essas nações. Quem está no Oriente? O Irã, tem nível, você vê você vê a Jordânia, todos estão, o Iraque, todos se encontram no Oriente de Israel, né? Esse lugarzinho chamado Oman, se eu não me engano, né? Todos os inimigos estão ao Oriente, porque você vê do lado ocidental de Israel tem só apenas o mar, né? Esses inimigos se encontram ali no entorno, e esse termo vento oriental ele é frequentemente mencionado pelos profetas. Ele mostra de onde vêm os inimigos e onde também o Messias fará justiça, onde ele julgará, em especial. Números 24, 17 e 19 é uma profecia que foi meio que forçada pela boca de Balaão, porque ele queria amaldiçoar o povo de Israel e ele acabou abençoando. E nessa ocasião, ele proferiu uma bênção eterna. E ele declarou: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete, e Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão, pois Israel fará proezas e dominará de Jacó e matará os que restam das cidades. Então, a profecia sobre Moabe e Edom foi dada há muitos séculos, há muitos milênios atrás. Moabe e Edom serão julgados. Todos os países que frequentemente atacam o legado hebreu, frequentemente atacam o povo de Israel, frequentemente se voltam contra a Escritura, contra a aliança, contra os princípios do povo de Israel, serão eliminados. E nós já identificamos geograficamente onde estão esses países atualmente. Ainda o livro de Isaías 63, verso 1 a 6, que é repetido em Apocalipse 19, revela que vem de Edom, de Bósra, com vestes tintas. Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas, como as daquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou nas minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, note nas entrelinhas a revelação. Eu atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Pesquise onde fica Bósra, Edom. Novamente, ele irá fazer juízo nessas terras no entorno de Israel. E esse juízo será aplicado especialmente nessa região, porque segundo o livro de Zacarias, é lá que se concentrarão todos os exércitos das nações do mundo para pelejar contra Israel. Nós chamamos isso de Armagedon, ou Vale de Meguido, novamente. Onde fica o Vale de Meguido? Ele pode ser visto no Monte das Oliveiras, exatamente ali, naquela região de Jerusalém, da Cidade Santa. Muito bem.
A batalha da segunda vinda, conforme o profeta Isaías, capítulo 25, verso 8 a 10, mostra a vitória final contra esses povos inimigos. Diz: aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará Iarro as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque Iarro disse: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso soberano a quem aguardávamos. E ele nos salvará. Aleluia. Este é o soberano a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Porque a mão de Iarro descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. Aquele lugar que hoje é frequentemente chamado de Palestina, na verdade, são os antigos filisteus. São descendentes, ali no outro lado, são descendentes de Ismael, descendentes de Esaú, descendentes de Ló, todos povos inimigos do povo do Eterno. E isso representa, numa macrovisão, uma síntese de todo o conflito das nações ao longo, desde que o mundo é mundo. E todas as nações da terra estarão aliadas aos inimigos do povo do Eterno contra Israel. Isso é tremendo. Israel ficará sozinho. Por isso que, quando você compra uma briga como essa, que é uma briga de família, na verdade, mas se você compra o lado do povo de Israel, do legado hebreu, do legado da Torá, das Escrituras, você realmente se vê sozinho. É impressionante como um canal desse, que está nessa linha de restauração, consegue esse número de inscritos, porque realmente é um grande desafio em um mundo antissemita, um mundo que odeia a lei do Altíssimo, um mundo que rejeita todos os princípios e verdades contidas na boca dos profetas, nas Escrituras. Isso é tremendo. Por isso que o Eterno irá fazer justiça e irá vencer essa batalha final. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Lembrando que o Monte das Oliveiras foi de onde o Messias ascendeu aos céus, e é lá que ele descerá. Quando ele vier, ele falou para os seus discípulos: olha, da mesma forma que vocês me viram subir, eu voltarei. Da mesma maneira como vocês me contemplaram. Está lá em Atos 1, 9. Então, da mesma forma que ele ascendeu do Monte das Oliveiras, que é esse monte que você vê na ilustração, ele descerá ali. E o profeta Zacarias diz que para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E o soberano será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o soberano e um será seu nome. Muitos dizem que ele será rei no céu. Mas onde tem isso nas Escrituras? Eu frequentemente costumava até pregar e ensinar que o reino messiânico seria no céu, devido às doutrinas cristãs, protestantes que nós temos, né? Ou que ele iria arrebatar os santos para o céu por um período aí de pelo menos 3 anos e meio antes da verdadeira segunda vinda, mas isso não consta em nenhum relato dos profetas. Isso é fictício, isso é um romance para vender filmes, vender livros. A verdade virá para reinar entre os seus inimigos, irá julgar e pelejar, irá vencer e irá reinar sobre toda a terra, meus queridos. Esse dia está muito próximo. E tem mais. Apocalipse 27 a 9 explica que vão passar 1000 anos até que um desfecho completo aconteça. O Apocalipse 27 a 9 diz que, ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás, o Ra-Satã, né, o nosso adversário, o nosso inimigo, será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. E aí tem uma dica. Ainda vão haver nações
durante o reino messiânico. Essas nações, que são os goinhos, gentios, ainda existirão. Pelo menos uma parcela deles estará sobre a terra quando isso acontecer. E é onde Ezequiel 36 e 37 se cumpre, que é Gog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra, a extensão da terra, o plano da terra, no original, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Ora, cidade querida é Jerusalém. Não me vem dizer que é a cidade santa, porque ela ainda não desceu aqui, é Jerusalém. Então os ímpios cercarão Jerusalém, é o desfecho do Armagedon depois de 1000 anos, uma trégua de 1000 anos, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Então, é nesse momento que Hassatan é devorado pelo fogo, ele é consumido. Os ímpios são consumidos com ele. Quando ele sai para enganar as nações, o fogo consumidor, um fogo eterno, que tem consequências eternas, ele destrói, ele aniquila totalmente o mal. O adversário, o inimigo Satã é destruído nessa ocasião. Seus anjos, os demônios, os Shedim, como diz no hebraico, são destruídos. E também os ímpios que restarem sobre a terra, finalmente, serão destruídos, os últimos inimigos sendo derrotados no final dos 1000 anos. E não para por aí. Ainda o último, os cerrados. O Apocalipse 20, 11 a 15 diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Aqui é onde há uma ressurreição. Além dos ímpios que cercavam a cidade, além do diabo e seus anjos, os mortos, eles são trazidos, são julgados, e segundo suas obras, e o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o inferno, o Hades, o Sheol, entregaram os mortos que nele havia e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte, note nas entrelinhas uma tremenda revelação, e a morte e o inferno, o Sheol, os abismos abaixo de nós, foram lançados no lago de fogo. É isso que nós declaramos para aqueles que têm uma doutrina dualista, mística, uma doutrina que reflete cabala, que reflete essa mistura entre bem e mal, entre luz e trevas. O Altíssimo irá aniquilar todo aspecto negativo do universo. Os abismos inferiores ao reino da terra, a própria morte, não sei se é um anjo da morte, não sei explicar a natureza dessa morte, se ela é um ser que atua, um elemento que atua para ceifar as almas dos homens, a vida dos homens. Não sei, mas essa morte será aniquilada. E o próprio Hades, ou Sheol, os abismos abaixo da terra, serão eliminados da existência. Não vai haver abismos. Eles vão deixar de existir. E a Escritura diz: esta é a segunda morte. O lago de fogo. Um lago de fogo indescritível. Ele desce do céu, ele absorve o abismo, a própria morte, todo o elemento negativo, contrário, todo o malfazejo é consumido, é aniquilado. A própria morte é aniquilada, isso é incrível. Porque há quem diga que para que a vida exista é preciso haver caos primeiro. É isso que a pseudociência ensina. O caos é um elemento vital para a existência humana.
E há quem diga que a coexistência entre bem e mal é vital para a existência do universo. Olha só. Só que aqui as escrituras nos ensinam que todo o mal, todo aspecto negativo dessa tal dualidade, as trevas, o mal, a morte, o inferno, a sepultura, o abismo, todos os elementos vis e ruins serão aniquilados no lago de fogo e enxofre. E aqui não vai haver tormento eterno, coisa nenhuma. Aqui não tem mais o mal sendo perpetuado. Não, negativo. Ele será aniquilado. Aqui é onde realmente a aniquilação da sua plenitude, depois dos 1000 anos. O livro de Enoque é muito taxativo sobre isso. Ele descreve detalhadamente o que vai acontecer, né, nessas últimas semanas proféticas, nesses últimos milênios. E aqui diz: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, nós temos diante de nós uma grande oportunidade. Fazer parte do reino do Messias e sermos súditos, reis e sacerdotes do seu reino messiânico na terra. Ou, segundo, esperar o final do milênio e ser aniquilado com a segunda morte, que é uma morte eterna. Dessa segunda morte, ninguém jamais retornará. Na segunda morte, o próprio inferno será aniquilado. E está diante de nós essa grande oportunidade. Fazer parte do reino de Israel, resgatar esse legado eterno, resgatar a promessa eterna que foi dada a Abraão, a Isaac, a Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, aos seus descendentes, do qual nós também fazemos parte. Se você não entende isso, você tem que assistir os vídeos que nós fizemos sobre esse assunto, a restauração das 12 tribos de Israel, contando as tribos perdidas. Tá? Você tem que entender essa realidade eterna. O Messias será rei durante o período provisório de 1000 anos, após o milênio, e entregará o reino a seu pai. 1 Coríntios. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. A começar pelos povos inimigos de Israel até a morte, um elemento maligno, um elemento ruim, um elemento de dor, de sofrimento, de luto, um elemento que representa a ausência da vida, um fim. O Eterno irá aniquilar todo o mal e a própria morte. Queridos, nós agradecemos a você que tem se dedicado de todo o coração a examinar as profecias, a estudar as Escrituras. Peça ao Eterno que Ele te dará entendimento. Não fique com as minhas palavras. Não sou um aluno no aprendizado dos profetas da lei e do Messias. Só isso. Nós temos que restaurar tudo isso. Infelizmente tem gente ensinando profecia, negando a Torá. Não sei como é isso. Isso não existe. Negar os escritos, negar o Antigo Testamento é negar a parte da revelação. Ainda tem aqueles que creem nos profetas e não creem no Messias. Não sei como é isso também, porque o Messias é o pleno cumprimento da Torá. É ele quem realiza todas as obras profetizadas pela boca dos santos. Então, não se pode ter um sem o outro. E alguns estão negando o Messias, o que é uma tragédia espiritual. Mas você tem que permanecer firme pelo testemunho da Torá, testemunho da lei, e o testemunho do Messias, nosso Salvador. Guardar a fé do Messias, Yahushua, crer nele, crer que ele é o caminho, a verdade e a vida para o Pai. Dele falaram todos os profetas, e dele escreveu Moisés. Que o Altíssimo te abençoe e te guarde. Amanhã às 20 horas estaremos juntos no canal Neemias Gomes, com o nosso informativo semanal. Até lá!